você vai ficar do lado dela, independente de qualquer coisa. Olha, eu sou suspeito pra falar. Bruno Bucciolati é o meu personagem favorito da parte 5. Não tenho o que dizer sobre ele. Um líder incrível. Um homem que vive justamente pela determinação. Na trilha sonora de Jojo Vento Áureo, o tema dele chama Determinazione, que é determinação em italiano. E determinação é a palavra-chave para falar de Bruno Bucciolati. É muito difícil encontrar um personagem tão legal quanto ele. Eu considero Bruno muito mais protagonista de Vento Áureo do que o próprio Giorno, porque ele é justamente o cara que toma as decisões. É um cara que tem um carisma incrível. E também tem o melhor stand cry, né? Com direito até de uma despedida no final. Arrivederci. Hoje vocês vão saber algumas lições da diva, da Bruna Bucetasso, do Bucetão, Bruno Bucciolati, ou simplesmente Bucciarati. Mas antes, pessoal, comenta aí, me diz, qual que é a sua frase favorita do Bucciolati? Não se esquece, protocolo LIS, like, inscrição e sininho. Deixa o ora nesse like e você tá no canal Jojo99. Primeira lição. Se oponha àquilo que você não concorda. Eu assumo pra vocês que o Bruno demorou muito pra se opor ao chefe, porque claramente os objetivos do chefe e os ideais dele eram extremamente opostos aos ideais do Bruno, porque Bruno é um homem totalmente contra as drogas, enquanto o chefe concordava com o tráfico e com toda essa droga solta por aí. Não se importando para quem essas drogas eram vendidas, se eram para crianças, se eram para adolescentes, para velhos, para adultos, pro diávolo tanto faz. Afinal, ele é o chefe da máfia. E como chefe da máfia, ele quer dinheiro, dinheiro e nada mais. Diávolo é um homem que se preocupa só consigo mesmo. E o fato dele querer esconder a sua identidade é o que prova todo esse individualismo dele. Mas, vamos falar do Bucciolati. Graças ao Giorno, o Bucciolati teve esse clique, esse incentivo para se opor ao chefe da forma mais concreta possível. Mas uma hora ou outra, provavelmente, o Bruno se cansaria disso tudo e acabaria se opondo e provavelmente se sacrificando para tentar ir contra o diávolo. Mas o Giorno facilitou um pouquinho, e ajudou o Bruno a liberar essa vontade incessante de se opor ao chefe, se opor a esse lance todo de drogas. Mas o ápice do Bruno foi quando ele viu que o chefe estava disposto a matar a sua própria filha só para esconder a sua própria identidade. Algo muito egoísta e que talvez nem faça tanto sentido assim. Pra quê? Pra que assassinar sua filha? A verdade, pessoal, é que a gente pode levar isso de inúmeras formas. Bom, já que a gente tá falando de chefe, a gente pode falar de emprego. Às vezes você tá no emprego que você não necessariamente gosta e que não tá do lado dos seus ideais e que tá machucando você e que trabalhar lá simplesmente tá fazendo você se sentir mal e você simplesmente não tem coragem de sair. Você poderia sair, mas por conforto, você não quer sair. Por medo de não conseguir arrumar uma coisa melhor, você não vai sair. Por quê? Porque você tá com medo. Porque você não consegue visualizar sua vida sem isso. Mas isso tá fazendo você se corroer. Você acha que era fácil pro Bruno ver todas as crianças sendo induzidas ao caminho das drogas e ele tá fazendo parte daquilo tudo, daquela mesma máfia? Ou às vezes simplesmente você reprime seus desejos, seus sentimentos, porque seus pais querem que você seja algo que você necessariamente não é? A minha mãe não queria que eu fosse ator, minha mãe não queria que eu fosse dublador, mas ela teve que aceitar isso, porque eu não nasci para trabalhar em escritório, para trabalhar em ambiente fechado, a trabalhar com formalidades. Não, esse não é o meu estilo, e minha mãe teve que engolir isso. Então se oponha, quando você não concorda com alguém, se oponha. Para de ter medo. Se aquilo vai realmente mudar a sua vida, se tem uma perspectiva de mudança, tenha coragem para mudar, pessoal. É isso que vocês precisam, de coragem para mudar. Eu prefiro uma vida miserável, mas com felicidade, do que uma vida rica, cheia de tristezas. Então, por favor, se oponham. A oposição
a um ideal que tá te machucando, que tá te reprimindo, é a solução que você pode encontrar para sair dessa bolha maldita que você tá vivendo. Lição número 2. Se você pode acolher alguém, por que não acolher? O Buttellati é um ser de luz. Apesar de fazer parte da máfia, ele tem um seu lado bom. E ele fez isso. Ele ajudou muitas pessoas, principalmente o bando dele. Ele acolheu e salvou Narancia. Ele ajudou o Narancia a curar uma doença que ele tinha. Levou ele pro hospital, bancou todo o hospital e causou uma gratidão eterna no menino. Mas Buttellati não fez isso porque ele queria algo em troca. Buttellati fez isso porque ele foi bondoso. Acolheu o Fugo de uma forma muito bacana também. Fugo que foi deserdado pela sua família. Fugo que foi rejeitado pela sua família só por se defender de um abuso sexual. Fugo estava certo o tempo todo. Fugo sofreu e Bruno Buttellati tratou ele como alguém. Foi a família que ele tinha. Abáquio, com um passado turbulento, com um passado estremecedor, que perdeu pessoas. Mista, que foi mandado para prisão por uma causa injusta, e Bruno simplesmente conseguiu ajudar ele a sair da prisão. Então, uma coisa que torna o Bruno muito bondoso é que ele conseguiu dar esperança e colocar no eixo pessoas que estavam totalmente fora do eixo, pessoas que eram totalmente desajustadas. Eu não tô falando pra você colocar um mendigo na sua casa, pra você acolher um mendigo. Se você quiser fazer isso, se você achar necessário, se você se sentir confiante pra isso, faça. Mas eu tô falando às vezes, uma pessoa tá precisando de ajuda. Você vê que ela tá precisando de ajuda. Por que não falar uma palavra bonita pra ela? Por que não dizer pra ela que você tá ali pra o que der, o que vier? Por que não dizer pra ela o quão incrível ela é? O Buttellati pode não ter feito isso com palavras, mas ele fez com atitudes. Ele deu a todas essas pessoas uma esperança de viver. E você também pode dar para algumas pessoas essa esperança de viver. Então, o que tiver ao seu alcance para poder acolher alguém, simplesmente faça. Faça porque você se sente bem consigo mesmo e você consegue fazer essas pessoas que estão sendo acolhidas se sentirem bem. Se você é a parte principal de um bando, não se mostre abatido. Pessoal, a gente está falando aqui de uma forma de maturidade que talvez algumas pessoas nunca consigam atingir. Eu mesmo não sei se eu tenho essa maturidade. Por exemplo, um pai de família, pessoal. Vamos supor que o Bruno é o pai de todos eles. Quando uma pessoa tem outras pessoas que contam com ela, e quando essa pessoa é simplesmente o núcleo que faz com que todas essas pessoas se estabilizem, essa pessoa não pode se mostrar abatida. A gente não tá falando de qualquer abatimento aqui. Eu vou dar aqui um exemplo muito claro. Abáquio morreu e toda a gangue do Buttellati teve que deixar o corpo dele para trás. Ninguém pôde dar um velório digno para ele. E o Buttellati teve que se mostrar frio nesse momento, porque se o Buttellati perdesse a estabilidade dele naquele momento, o time inteiro ia cair. E o objetivo deles ia cair por terra. E o chefe ia continuar sendo o FDP que ele é. Então esse foi um momento muito importante do Buttellati, porque ele teve que disfarçar uma mágoa. E é isso que acontece em alguns momentos da nossa vida. Vamos supor que você tem um filho com uma mulher, ou você tem filho com um homem, ou o homem ou a mulher morrem, ainda quando o garoto é pequeno. Você não pode se mostrar abalada pro seu filho ou abalado. Não dá, porque você tem que seguir sua vida e você tem que educar o seu filho. Você tem que estabilizar a sua mente. Você tem que disfarçar a dor do luto, porque você precisa estabilizar a sua família. Se você tiver mais que um filho, então você tem que disfarçar mais ainda, porque a partir do momento que você é o chão de todas as pessoas que estão à sua volta, se você desabar, as pessoas caem junto com você. Afinal, o chão se quebrou. Todo mundo vai pro buraco junto. Então, não se mostre abatido, por mais que você esteja. Eu não tô falando pra você fazer isso sempre, mas sim nas maiores necessidades da vida, porque a maturidade pede que a gente não se mostre abatido. Você pode até se mostrar abatido, mas não para as pessoas que se estabilizam com você. Determinação é dar a vida por algo. Se tem uma palavra que define Bruno Buttellati, essa palavra é determinação. Determinação é uma palavra bonita. Fala justamente sobre determinar um objetivo, seguir e ir em frente, não importando o que aconteça, o que tem à frente, os obstáculos, e é isso. Bruno
queria proteger as pessoas, e ele foi capaz de dar a sua própria vida para proteger as pessoas das drogas. E a palavra determinação no Bruno tem um significado ainda maior, porque a determinação fez Bruno Bucciarati transcender a morte. Bruno tinha morrido, sua alma havia saído de seu corpo, o corpo dele não tinha mais vida. E mesmo assim, Bruno continuou vivo. Ele continuou vivo porque a determinação dele de fazer com que o chefe saia desse pódio de poder, um poder opressor, um poder que prejudica as pessoas, fez ele continuar vivendo. Ele voltou para o seu corpo, mesmo depois de morto, e continuou em sua jornada. Bruno deu o seu corpo, a sua alma e o seu coração. Na última luta que o Bruno teve contra o Checo, o corpo dele simplesmente não tinha mais nada. Não havia olfato, não havia tato, não havia quase sentido algum no corpo dele. Mas mesmo assim, ele estava vivo. E ele só conseguiu viver mais um pouco depois daquela luta por conta da troca de corpos que ocorreu no Coliseu. Então a determinação não está só ligado a objetivos, está ligado à sua própria vida como essência. O que você ama? O que você quer? Eu quero ser um dos maiores dubladores do Brasil. Eu quero ser o príncipe da dublagem nacional. E eu vou usar toda a essência da minha vida para alcançar isso. Você aí, você tem um objetivo que você daria toda a essência da sua vida? Se você não tem um objetivo assim ainda, você está vivendo errado. Encontre o seu objetivo. Pode demorar, mas uma hora você encontra. Quando uma pessoa precisar de você, fique ao lado dela. Bom, agora eu vou falar sobre algo que me toca, porque Bruno passou por uma situação que é muito difícil para algumas crianças. Os pais dele se separaram e ele teve que escolher um lado para ficar. E ele escolheu o lado do pai, porque ele percebeu que o pai era a pessoa que estava mais sofrendo com a situação. Então ele foi lá e escolheu o lado do pai. Então, a lição que fica é, se você se importa realmente com uma pessoa, se você ama realmente uma pessoa, você vai ficar do lado dela, independente de qualquer coisa. A mãe do Bruno não precisava dele naquele momento, mas o pai do Bruno precisava. E ele foi lá, acompanhou seu pai e no final viu seu pai ser assassinado. Olha que bonito isso, uma criança ter a percepção e ficar com seu próprio pai, porque sabia que se ele ficasse sozinho ele podia chegar ao fundo do poço. Então a gente consegue perceber uma empatia que foge de todos os padrões. É realmente algo que me toca. Bom, e agora, para finalizar, uma última lição: a vida das pessoas que você ama importa. Pessoal, o Bruno, ele não era um simples líder. Ele sempre se preocupou com a segurança de todos os membros da gangue. E isso mostra muito do personagem, porque apesar dele ser um chefe de todo mundo, na verdade ele é um líder, porque ele se preocupa com a segurança de todos, ele quer o bem de todos. E Bruno sempre tentou proteger as pessoas. Você pode estar achando simples tudo o que eu tô falando, e provavelmente o que eu vou falar nesse momento vai ficar datado. Nós estamos numa situação mundial de pandemia, e tem muita gente que tá simplesmente abusando dessa situação e não tá ligando pro que tá acontecendo. Nós estamos em março, no final de março desse ano de 2021, enquanto eu faço esse vídeo, e tem 3.000 pessoas morrendo por dia aqui no Brasil, 1.300 só no meu estado, São Paulo. E pra qualquer lugar que você vá, eu acho que você tem que ter um mínimo de respeito com as pessoas. Frequentar baile funk, frequentar balada, frequentar lugares com muitas pessoas aglomeradas. Isso é uma falta de respeito tremenda com as pessoas, porque a partir do momento que você faz isso, você atinge também as pessoas que te amam, porque você vai pro baile, você traz pra casa, você passa pra sua mãe, você passa às vezes pra primo, pra prima, pra membros da sua família, e é tudo isso que tá acontecendo agora. Eu duvido que o Bruno ficaria passando o vírus para as pessoas se ele fosse real, porque ele se importa com as pessoas que vivem em torno dele. E a maioria das pessoas, elas não estão preocupando com si mesmas, não estão se preocupando com seus familiares e, acima de tudo, não estão se preocupando com outras pessoas, pessoas que elas encontram no transporte público, pessoas com quem elas trabalham, e a gente precisa dessa empatia. Tem muita gente morrendo, pessoal. Então, por favor, vacina sim.
E aí, pessoal, gostaram das lições com o Bruno? Não se esquece, protocolo LIS, like, inscrição e sininho. Diz aí, eu deveria fazer lições com quais personagens, hein? Obrigado por terem me ouvido até aqui. Vocês são massa e não fumem maconha.